A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, parabenizamos por causa do aniversário do nascimento do Fátima Zahra, filha do profeta, para todos os nossos irmãos e irmãs muçulmanos. E recitamos hoje qual página que é, irmão? 57 é o Corão árabe, mas quem está seguindo a tradução, versículo 53, 61. Isso, a 61 do capítulo 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Senhor nosso, queremos no que fizeste descer e seguimos o mensageiro. Então, inscreve-nos entre as testemunhas. E eles usaram de estratagemas contra Jesus, e Deus usou de estratagemas. E Deus é o melhor em estratagemas. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Lembrar-lhes, Muhammad, de quando Deus disse: ó Jesus, por certo, findarei teus dias na terra e ascender-te-ei até mim e apartar-te-ei dos que renegam a fé. E farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé, até o dia da ressurreição. Em seguida, a mim será vosso retorno, e julgarei entre vós naquilo de que é discrepáveis. Então, nesses versículos, no primeiro versículo, né, 53, que a gente recitou, está falando, continuando a história do apóstolos de Jesus, que a gente recitou na sessão anterior, que é uma súplica deles, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. E aquela história do, assim, eles chamaram Deus, assim, falaram, nós somos socorredores de Deus. Eu expliquei o que significa socorrer Deus. Hawariyun, esse nome dos apóstolos em árabe, tem uma ideia, não é uns sábios que falam, mas existe uma ideia, uma opinião que fala Hawariyin, se chama Hawariyin. Que estavam em volta de Jesus Cristo. Isso, é 12 apóstolos, são 12, isso. Eles se chamavam de Hawariyin porque o trabalho deles foi lavar as roupas das pessoas. Isso é uma ideia. Lavar as roupas, assim. Mas tem um dito do Imam Rida alayhi salam que não aceitou essa opinião. Quem não aceitou? Imam Rida alayhi salam, nosso nono imam, né? Imam Rida, Imam Tasa. E ele fala, não, Hawariyin não porque eles lavavam roupa, porque eles lavaram, purificaram, né, sua alma da impureza. É por isso que se chamavam de Hawariyin, não é por causa do trabalho. E versículo 55. Versículo 55. Tem outros versículos no capítulo 4, Surat An-Nisa, também falando a mesma história, né?
que se chama em português Ascensão de Jesus, né? Então esse versículo também está confirmando essa opinião dos cristãos, só que a gente não acredita em a morte de Jesus, mas a ascensão nós aceitamos também. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, nós te purificamos, mas essa purificar pode ser purificar porque o Jesus era uma pessoa infalível, mas tem um significado também, os sábios interpretaram assim, que quer dizer purificar, nesse versículo tem significado de defender, que Deus te defendeu, protegeu dos seus inimigos que queriam te matar. وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, Deus te deixou em cima das pessoas que não aceitaram sua profecia. Está falando sobre Jesus. Quem? Os judeus naquela época, que não aceitaram a profecia de Jesus. Uns sábios falam que esse versículo está predizendo que os cristãos sempre estão em cima dos judeus, e outros sábios interpretaram, não, só daquela época, está falando que vocês estão em cima deles. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, mas o retorno de todos vocês é a mim, Deus está falando. Então, todos nós retornaremos a Deus. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Então, quanto aos que renegam a fé, castigá-los-ei com veemente castigo na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. E quanto aos que querem e fazem as boas obras, Deus os compensará com seus prêmios, e Deus não ama os injustos. Então, dois grupos das pessoas. No versículo 55, que falou, o retorno de vocês é a mim, depois fala, فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, e julgarei, Deus está dizendo que eu vou julgar entre vós naquilo de que discrepáveis. Então, vocês estão discutindo em um assunto, ou disputar também existe, né? Disputando ou discutindo em um assunto, o que é esse assunto? Que Jesus é Deus ou não? Jesus é Deus, é Filho de Deus, ou só é um profeta, um mensageiro infalível, tá bom, líder, tudo, mas não é Deus, uma divindade. E agora fala, mas entre vocês, cristãos, quem aceitou Jesus como um profeta, como um mensageiro, ele já tem fé, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, tem boas obras também, e Deus vai dar prêmio, né, recompensa na outra vida. Mas quem renega a profecia de Deus, renega Deus único, e fala que não, existem outras divindades além de Deus, Deus vai castigar com um veemente castigo. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Isto recitamos para ti dos versículos e da sábia mensagem. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
Por certo, o exemplo de Jesus perante Deus é como o de Adão. Ele, Deus, o criou de pó. Em seguida disse-lhe, sé, então foi. E esse versículo tem uma história. Que uns cristãos, né, uns padres, na verdade, foram falar com o profeta Muhammad, perguntaram que Jesus, na sua opinião, Muhammad, quem foi? O profeta Muhammad sallallahu alaihi disse, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele era um mensageiro de Deus, um profeta, um servo, uma assim, criação de Deus. Eles perguntaram assim, só isso? Você não acredita em Jesus como Deus, o Filho de Deus? O profeta falou, não, ele não foi Filho de Deus. Perguntaram, mas como ele se nasceu sem pai? E chegou esse versículo, né? Inna mathala Isa inda Allah, o exemplo de Jesus perante Deus, que mathali Adam, é igual ao profeta Adão. Khalaqahu min turab. Adão foi filho de Deus também? Vocês acreditam assim? Não. Ele se nasceu sem pai e sem mãe. Ponto importante. Adão, Abraão, Moisés, Jesus, e todos eles são profetas, melhores pessoas no mundo inteiro, nos mundos. Mas não podemos exagerar e falar assim, filho de Deus. Isso é outra coisa. Al-haqq min rabbik, fala takum min al-mumtarin. Esta é a verdade vinda de teu Senhor, então não sejas dos contestadores. E nessa conversa, eles ficaram falando, né? O profeta estava dando as provas e argumentos, e os cristãos de Najran, que é do lugar deles, eles não aceitaram. E depois combinaram assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tipo que se chama em árabe al-mubahala. Mubahala. Eles falaram, tá, Muhammad, na verdade o profeta Muhammad falou para eles, porque eles, no cristianismo também, eles tinham esse tipo de amaldiçoar, né? Tá, vocês vêm, a gente também vem, um dia, vamos marcar um dia, vamos sentar e vamos pedir a Deus cair a maldição, né? A maldição de Deus sobre os mentirosos. Esse versículo, o último versículo que hoje a gente vai recitar é sobre essa história. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. E a quem argumentar contigo sobre ele, depois do que te chegou da ciência, dize, vinde, nós convocaremos nossos filhos e vossos filhos, e nossas mulheres e vossas mulheres, e a nós mesmos e a vós mesmos. Em seguida, impereceremos e faremos ser a maldição de Deus sobre os mentirosos. E depois eles fizeram isso. Mas os cristãos estavam esperando, né, no dia que eles tinham marcado. E eles viram que o Muhammad chegou, o profeta Muhammad. Mas quem está ao lado dele? Quem estava? Fátima, filha do profeta, Ali, genro do profeta, e os netos do profeta Hassan e Hussein. Tá. E que seja um grande assim, padre deles falou, uma palavra dele, esses rostos que eu estou vendo, se eles pedirem maldição de Deus, não vai existir nenhum cristão no mundo, Deus vai acabar com esses. Queria dizer que
as pessoas, as melhores pessoas, o profeta, é a primeira razão. E segunda razão, ele falou, se o profeta Muhammad não tivesse certeza que a razão está com ele, ele não traria a sua, assim, as pessoas mais próximas, né? As pessoas que ele ama, ele trouxe sua vida, então ele tem certeza que não vai acontecer nada. Então, eles cancelaram, né? Se fugiram e não aconteceu esse mubahala. E o último ponto que quero dizer. Nesse versículo, Deus ordenou ao profeta Muhammad, chama, né? Fala, abna'ana wa abna'akum, seus filhos e nossos filhos, tá? Nossos filhos, filhos do profeta, quem foi? Quem estava ao lado do profeta? Hassan e Hussein, neto do profeta, que o profeta chamou como filho, né? E por isso que a linhagem do profeta é todos, Sayyid, são da filha do profeta. Dos netos do profeta, através Fátima, Hassan e Hussein. Tá? Nisa'ana wa nisa'akum, suas mulheres, nossas mulheres. E o profeta, quem estava com o profeta? As esposas, as primas, as tias, não. Só uma mulher que mais próxima o profeta trouxe foi Fátima. E agora, o Ali. Por que o profeta trouxe a Ali? Ali nem é filho, nem mulher. Anfusana wa anfusakum. Não falou nafs. Anfus é plural, né? Então, tem que chamar nossos filhos, nossas mulheres e nós mesmos. O profeta trouxe quem? Só Ali. Queria mostrar que não tem diferença entre eu e Ali. Mesma alma. Mesma alma não quer dizer assim, mesma alma, mas só uma expressão, né? Ali Imran não são a família da Maria Santíssima? Ali Imran porque o pai Maria. Porque uma vez eu expliquei a pergunta do Hajj, é isso que eu acho que uma vez expliquei aqui. O nome do capítulo é Ali Imran, né? Família do Imran. Mas Imran, na história, existem duas pessoas, Imran. Que Musa ibn Imran, que o profeta Moisés, filho do Imran, pai do profeta Moisés, e Imran, pai da Maria. Mas nesse capítulo quer falar sobre o pai da Maria, por quê? Porque nesse capítulo, Surat Al-Imran, a maioria das narrações é sobre Maria, Jesus, cristãos. Isso. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.